com essa decisão do Diniz, né, do Alexander como titular, mas já falávamos no Maracanã que o Kudê ia para o Maracanã para jogar futebol. Ele poderia ter menos posse de bola, mas ele ia com coragem, porque é o DNA dele. E ele foi para jogar futebol, ele incomodou o Fluminense, ele pressionou, né, deixou o Fluminense desconfortável na saída de bola. A mesma coisa a gente pode falar do time de Fernando Diniz. Vem aqui para tentar controlar a posse de bola, vem com seu DNA ofensivo. Quando tem também o campo aberto para acelerar, velocidade do Keno, velocidade do Ares, jogadores importantes para tentar aproximação com o Germancano, que tem 11 gols na Libertadores. Mas para passar, querido Abel, vocês acham que o Diniz acerta ao colocar o Alexander como titular nesse meio campo do Fluminense? Vou passar essa para o Capitão América, Eugênio Léo. Eu acho que o Fluminense ele precisa ter mais energia, mais vitalidade, mais disposição, mais competitividade nesse jogo, porque ele sofreu muito com a imposição física do Inter em vários momentos do jogo do Maracanã. Então eu acho que não só o Kennedy, não só o Alexander, eu acho que, por exemplo, o Marlon tinha que jogar na zaga, eu acho que não dá para ir com o Marcelo na lateral esquerda, são questões que o Diniz tem que pensar. Se vale a pena ficar preso ao que ele vinha trazendo até aqui, ou se ele entende que precisa nesse jogo ter jogadores com maior capacidade física, maior velocidade, maior explosão. O Alexander é um deles. Então eu pensaria dessa forma. Acho que a grande questão é o Alexander mais o Ganso ou o Alexander mais o Kennedy. Talvez para esse jogo de início, talvez valesse tirar o Kennedy e voltar a um sistema que funcionou no Fluminense, num 4-2-3-1, até as quartas de final, quando ele troca e coloca o Kennedy e passa a jogar num 4-4-2. Então talvez valha a pena para esse jogo de início dar um passinho atrás. Mas eu tenho muitas questões. Eu acho que o Fluminense tem alguns jogadores muito técnicos, já citados, mas experientes, como Felipe Melo, Marcelo, Ganso, que não conseguem entregar a energia para se equiparar com o Inter, ainda mais com o Inter jogando dentro de casa. E talvez fosse interessante abrir mão de alguns desses jogadores para colocar outros já testados e aprovados e que podem entregar mais energia nesse jogo decisivo. Mas acho difícil que o Diniz pense igual a mim. Acho que ele vai estar mais agarrado aos veteranos que fazem parte do esquema dele. Então, só para colaborar com essa questão do Eugênio, que eu acho importante, o Fluminense ficou melhor quando mudou, tanto que o Inter tinha um a menos. Claro que o Inter tinha tirado e mexido em todo o seu meio de campo, mas ele melhorou com essas mudanças. O próprio Marlon na defesa, o Felipe Melo fez um péssimo jogo, não foi bem, ele reconheceu até a entrevista. Essa mudança me parece mais do ponto de vista técnico e físico também. O Ganso é uma dúvida a ser pensada, eu concordo de certa forma com o Eugênio. Agora o Marcelo não abriria mão de jeito nenhum. Porque contra o Inter é um jogo de muita velocidade, muita intensidade, muita pressão. Eu tô com o Eugênio nessa. E também a questão do Alexander, para mim, esse é um outro ponto a favor da escalação dele. Porque você pode identificar dentro do jogo, você não precisa de repente gastar uma substituição para fazer isso. Você pode começar com o Marcelo na lateral esquerda do Alexander e fazer uma inversão durante a partida, se você identificar que isso possa ser o melhor cenário. Eu também começaria com o Alexander na vaga do John Kennedy, porque acho que o Inter teve muito meio de campo no primeiro tempo, mesmo quando teve a questão da desvantagem numérica, antes de ter a desvantagem numérica. Do Felipe Melo acho que é um bom ponto, ainda mais pela questão da partida ruim que ele fez no Maracanã. Mas assim, ali é um recorte de uma atuação ruim, não sei se o Diniz abriria a mão de um jogador que é uma liderança, ainda mais num jogo tão pesado, fora de casa. Enfim, o Marlon também é um cara que já tem passagem pelo futebol europeu, mas que chegou há pouco tempo. Tem a bola aérea, né, Dom? Também tem a questão da bola aérea, verdade. Então, mas eu não sei se o Diniz abriria a mão desse cara. Acho que não. Um cara com uma referência, uma liderança dentro do time, ainda mais num contexto como esse. E abriu no segundo tempo, né? Durante a partida, pela partida muito ruim, mas sentiu que estava apertado, mas tem que considerar que é uma nova partida, que o Felipe Melo não vai cometer os erros que ele cometeu, né? Não, tem cometido ao longo da temporada. Exatamente. E tem cometido regularmente ao longo da temporada, errando passes, com dificuldade quando é colocado à prova no lance de velocidade, tempo de bola. Ok, bola aérea talvez seja ainda uma força dele, tem ainda uma qualidade de passe. Mas é um jogador que ao longo da temporada tem cometido erros. Donan e Caco chamaram aí.
Não, eu concordo muito com a fala do Eugênio sobre o Marcelo ser utilizado mais por dentro. Ele faz esse movimento de maneira natural, né? Contra o Vasco, sofreu muito defensivamente como lateral no duelo com o Rossi e rendeu fazendo um belo gol no início do segundo tempo, jogando mais por dentro. Bom, então é isso, pessoal. Já está sendo um comentário mais repetitivo. A dúvida é sobre a escalação do Alexander ou não. E o que parece, o que está claro é que ele vai entrar como titular. Né? Vamos aguardar. E também estão dizendo aí sobre Marcelo, Felipe Melo, idade e intensidade. Isso não é, na minha opinião, para um jogo tão pesado assim, não tem relevância não. Então é isso. Tá aqui o que eu achei de mais importante desse vídeo. E vamos para cima. Vitória Fluminense!